First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young... Olá pessoal, novamente. Então, retomando aqui a nossa aula, né, ou iniciando a parte 2 da segunda rodada, a gente vai estar trabalhando um tema, na verdade, bem relevante e um tema, assim, que eu particularmente adoro, né, uma das temáticas que eu mais gosto dentro da gestão de pessoas. A parte estratégica da gestão de pessoas e todo o seu planejamento em si. A empresa em si tem também esse planejamento, né? Mas só antes até de abrir o slide, só para dar uma questão de prévia para vocês, a empresa tem missão, visão e valores, né? E quando a gente pega a gestão de pessoas, normalmente, algumas pessoas acabam trabalhando missão, visão e valores, mas voltando para a empresa ou voltado para a empresa. E o objetivo aqui vai ser basicamente o que? Mostrar que o indivíduo, né, tem um propósito, que o indivíduo tem a missão também, para ele conseguir compreender e se desenvolver, igual eu comentei na aula anterior. Então a gente vai estar começando o conteúdo em si, e eu vou estar repassando para vocês algumas temáticas que a gente vai estar vendo, né? Então a gente vai começar pelo planejamento estratégico de pessoas, né? A história de vida em si, de cada um tem a sua história de vida, tem as subpersonalidades, valores profissionais, capacidades, modelos de vida, que é o Business Model, que vocês vão trabalhar também lá em algum momento no segundo semestre com a professora Leide. Então, assim, tem o Canva de negócios e tem o Canva pessoal. Propósito, né? E o próprio Ikigai em si, que não sei se vocês conhecem, a gente vai estar trabalhando missão, visão e valores, questão de estratégias, né? E fechar a gestão de pessoas com uma visão mais de pensamento de crescimento meu como indivíduo e como pessoas. Então a gente vai estar trabalhando basicamente essas questões para poder facilitar o entendimento de vocês. Eu já vou adiantar aqui antes que vocês esqueçam, né? Por mais que eu vou postar lá, e até eu esqueça, a gente vai estar trabalhando também aqui uma questão de uma atividade que vai estar trabalhando questão de propósito. Então vocês vão estar recebendo esse material, vão estar fazendo individualmente para poder conseguir entender um pouquinho, né, qual que é o seu propósito. E será que o meu propósito está alinhado com o da empresa? Então é basicamente essas situações que a gente vai estar trabalhando em si. Então, a gente começando com uma frase do Aristóteles: o autoconhecimento é a chave para a felicidade. Então, a partir do momento que eu sei quem realmente eu sou, o que eu quero, né, aquele conhecimento em si abstrato, o tácito, ele vai me fornecer uma gama de oportunidades, né, e vai fazer com que eu me encontre dentro do universo em si. Continuando aqui, a gente começa a analisar basicamente o que? Algumas situações. Tem uma própria questão em si dentro dessa análise da própria gestão em si, que a gente começa a trabalhar de pessoas, que começa a apresentar algumas informações, igual aqui na própria figura, né? A imagem de Ana e dos seus amigos expostas nas redes sociais. A Ana feliz, a Ana curtindo, mas o que acontece? A realidade dos amigos de Ana é diferente da realidade dela. Então, gera tristeza, pode gerar uma inveja por insuficiência, né? Pela pessoa não ter a mesma condição que o outro, a frustração e desapontamento. Então, assim, isso daí são várias situações. Foi até uma pesquisa feita em 2013, né? Por que os jovens profissionais da geração Y estão infelizes? Então, é a própria exposição excessiva dentro da mídia social que acaba gerando essa insatisfação aí.
Então a gente começa a analisar e pensar bem nessas questões. Um outro fator, né, que a gente trabalha e estuda dentro da gestão de pessoas, quando a gente fala tanto da questão de estratégia e questão de propósito, o sucesso, né? O que seria o sucesso para vocês? Para algum, né, ou para algumas pessoas seria entrar na faculdade, conseguir um bom emprego, de repente casar, ter 2 filhos ou comprar um apartamento. Outros trabalhar até 50 anos, fazer um MBA, né, ter uma promoção na empresa, acumular dinheiro, ser milionário, ou aposentar-se e viver viajando. Então, assim, o que vai determinar o sucesso para cada um, né, vai ser pensamento diferente. Então, assim, eu quero que vocês pensem um pouquinho o que é sucesso para mim, né? O que é o sucesso para você? Será que realmente eu sou feliz, né? Será que eu sou realizado com aquilo que eu tenho? Então, isso faz parte do começo da sua trajetória. E a sua história também, ela vai ter várias passagens e várias etapas em si que a gente vai começar a analisar, né? A sua história, ela tem um começo, tem um meio, e você que vai descrevendo. E o legal de tudo isso, né, dentro dessa parte de estratégia, é que a sua história te torna único. Você não tem o porquê viver o sonho de ninguém, o desejo de ninguém ou a vontade de ninguém se não é que você quer, né? Então isso permite com que você se torne único, né? Então, assim, a história de vida de cada um, e isso até para orientar vocês para a atividade, ela tem basicamente o que, né? Resgatar como nos tornamos, né, e quem somos hoje, reconhecer pessoas importantes na nossa história, na nossa vida, uma rede de apoio de repente, começar a identificar valores, né? Por que eu sou amigo de determinada pessoa? Possivelmente algum valor que ela tem é um valor que eu compartilho. Então a gente começa a analisar isso, perceber padrões, né, de comportamento e oportunidade, e continuar a história. Pai e mãe repassam a história, porém acaba muitas vezes moldando ou ajustando com o tempo. Então quem é você, né? Então começa até antes de você nascer, né? Aqui um exemplo, né? 1970 meus pais se conheceram, né? É uma mistura, né, que diz um pouco de quem eu sou, né? Minha mãe gaúcha, meu pai acaba sendo baiano, então assim, acaba gerando essa situação. 1987, no Mato Grosso do Sul, nasce o Thiago, né, aquariano, e vai descrevendo aos poucos, né? Então, um ano, o fato, né, o acontecido, e o que isso significou? Isso permitiu com que eu crescesse, né, no lar e desenvolvesse vários pensamentos, né, várias ideias. Então isso daí faz parte também da história. Uma outra situação que entra junto com o planejamento e com a questão de propósito, né, é a seguinte pergunta: quais são os 5 eventos mais significativos da sua história? Como que você compreende o motivo dele ser importante? Porque de fato ele é importante para você, né? E para o que você é hoje. Então, hoje eu trabalho na empresa A, na empresa B, eu tenho tal comportamento, mas o que moldou e permitiu esse comportamento ser assim? Então a gente começa a verificar essa situação. Tem até um arquivo, um material que eu mandei da Jornada do Herói, e eu quero que vocês leiam e revejam. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido.
Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação, o pior medo do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história. Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio. E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença o seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Então, assim, o que acontece, pessoal? A gente viu ali a jornada do herói, né? Tem até a matéria, o conteúdo em si que repassa algumas orientações, né, de como realmente funciona. Tem um modelo do próprio Homem-Aranha, Star Wars. Então, assim, começa numa vida comum, né? Algo de repente muda, vira uma aventura e você quer saber. Então, realmente, isso daí acaba acontecendo também no nosso dia a dia, né? Nós somos nossos próprios heróis e temos que estar enfrentando essas barreiras. Porém, assim, o que acontece nessa situação, tanto do herói como na questão da frustração ali da juventude que eu relatei no começo? Vai ter vários grupos, né, de família, escola, amigos. Então, assim, tem uma coisa chamada setênio nesse meio tempo ou nesse espaço. Então, assim, a cada 7 anos tem uma reestruturação, tem objetivos, tem metas, né? Então, assim, do 0 ao 7, né, nascer o físico, daí depois vem o emocional, passa pela questão da identidade e vai acontecendo situações em cada um dos momentos dessa fase a cada 7 anos. Porém, assim, o que ocorre?
o seu setênio ele vai ser repassado, né? Não sei qual que é a faixa etária hoje de vocês, mas assim, do 21 aos 28 prepara para a vida, né? Então o que está vivenciando, né? A sua afirmação, começa a aparecer crises de talento, né? Começa a tentar se encontrar na busca de algum lugar. Então o setênio também acaba fazendo essa parte em si, né? Então tem a parte do aprender, tem a parte do lutar, né? Tem a parte do tornar-se sábio. Então assim, cada um tá numa época aí, né? Quem tá lá na fase dos 21 aos 28 tá naquela fase que o céu é o limite. Então assim, é considerado que o centauro, do 28 aos 35, cavaleiro. O mundo é o limite, quer conquistar o seu lugar no mundo. Então assim, são características que o setênio acaba apresentando. E aqui retratando uma questão com vocês. O que aquela criança anterior lá diria para vocês? A criança dos seus 5 anos diria para você hoje? Diria alguma coisa boa, você tá de parabéns, ou diria alguma coisa, você errou, toma cuidado, tá quebrando a cara. Então, isso tem tudo a ver. O Carl Jung, ele relata muito a seguinte situação, né? O ouro está no escuro, né? The gold is the dark. Então a gente vê, né, a dificuldade vem, mas ela acaba ajudando também. Então é ficar atento nessas questões para estar analisando. E o poder da vulnerabilidade, ele também acaba trabalhando nisso. Tem até uma palestra da Brené Brown que ela relata sobre a questão de dificuldades que ela teve. Eu mandei até alguns livros dela para vocês. E ela trabalha muito essa questão de propósito também, essa própria questão de estar se desenvolvendo em algumas situações para poder estar sendo conduzido da melhor maneira possível. Um outro detalhe que a gente pode estar vendo aqui são algumas situações. Se puderem até ler aquele livro que eu mandei dela, A Coragem de Ser Imperfeito, ela relata muito essa questão. Gente, somos seres humanos. Erramos, reconstruímos, reaprendemos, aprendemos com o erro. Então, assim, temos que rever. Tem até uma frase do livro dela, Mais Forte do que Nunca, que ela fala que a ironia é que tentamos, né, rejeitar nossas histórias difíceis. Então, é muitas vezes isso, né? A gente vê muitas vezes a questão, fulano tá bem, mas todo mundo passa por dificuldade, né? Tem esse outro livro aqui do Chelsea Silverstar, que é a parte que falta, e a parte que falta encontra o grande ó, né? Então assim, ele é bem bacana, tem até alguns vídeos dele na internet, mas faz a gente pensar, né? Será que realmente eu me encontrei aí no universo? Tem até um vídeo da Jojo que ela fala sobre isso, então é ficar atento nisso daí. E uma outra situação, pessoal, esse livro tá até aqui perto, ó, Inteligência Positiva. Quem puder ler ele, tá, pode estar lendo. Fala muito sobre a questão de sabotadores, na questão do próprio inimigos mentais. Tipo, do lado tem um anjinho, do outro lado tem um diabinho, né? Faz isso, não, faz aquilo. Então, assim, a mente sabotando você. A mente tem que estar a seu favor. Então, assim, começar a conhecer o que acontece com a nossa mente, né? O porquê que muitas vezes acaba gerando uma tristeza, né? Ou uma depressão. Então, assim, ficar atento nisso daí, né? Sua mente é sua amiga, mas pode ser inimiga também. Então, assim, tentar eliminar essas subpersonalidades, né? Ou sabotadores que eles chamam. Tem até esse filme Fragmentado que mostra, né, vários comportamentos. Então, assim, é ficar atento nessas questões, né? E ficar atento, né? A pessoa, será que eu estou lidando? Será que não seria um sociopata? Cria situação e sai, e daí depois vem, né, como um amigo. Ficar atento nessas situações de subpersonalidades. Começar a conhecer as suas capacidades e tentar entender quais são elas, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Quando a gente trabalha muito a própria questão de inteligência emocional que o Goleman traz, a gente começa a verificar vários tipos, né? Gardner também apresenta vários tipos de inteligência,
mas a gente começa a perceber basicamente o quê? Temos capacidade também. Nem todo mundo é bom em tudo, cada um tem a sua dificuldade, a sua limitação, mas começa a saber quais são os seus dons e talentos naturais, né? Aquilo que você faz na maior facilidade, gosta de fazer também. Quais são os seus conhecimentos adquiridos, quais são as suas habilidades que estão sendo desenvolvidos no decorrer da vida, saber quais são os pontos que você está percebendo que faz melhor do que os outros. Então começar a pensar nisso. Tem até essa ferramenta aí chamada Meu Toolkit que você pode começar a fazer, né? Aqui tem algumas ideias das minhas, mas vocês podem pensar também o que eu faço, o que é legal, o que eu poderia estar melhorando, quais são os meus conhecimentos, quais são as ferramentas que eu uso, né? Quais são as minhas forças, né? Quais são minhas qualidades. E começar a sondar aí os seus pontos fortes e fracos. Eu sou uma pessoa mais cooperativa, eu sou uma pessoa mais proativa. Então começar a pensar e começar a trabalhar nelas. Tem até uma coisa chamada 3Cs, né? Coisas que eu devo continuar, né? Que eu faço certo e que eu devo continuar. Coisas que eu devo começar, né? Eu não comecei, ou comecei e parei, devo recomeçar até muitas vezes, né? E coisas que eu devo cessar, que eu ou que eu faço errado, ou que pode estar me prejudicando, né? Então, muitas vezes algo que eu devo parar pode estar até melhorando a minha vida e minha convivência com os outros. Tem até a janela de Johari que vocês vão estar estudando em psicologia, que está também aqui amarrado, mas que eu posso trazer rapidinho, né? Tem o conhecimento pelos outros, que os outros conhecem de mim, que é a janela aberta, todo mundo sabe. E a janela cega, né? Que não é conhecido por você, mas que depois que dá um feedback, você para e pensa, nossa, realmente eu faço isso. E também é não conhecida pelos outros, né? Aquela janela oculta, que só você conhece. E a janela desconhecida, todo mundo sabe algo sobre você, mas você é o inocente da história e também acaba não sabendo. Então, assim, monitorem essa janela de vocês se possível, tá? Tem até uma dinâmica que existe, que a gente pode estar comentando rapidinho, né? De repente, já que vocês estão num processo pós-pandemia e pré-pandemia também, que está quase há um ano, escolhe de repente 5 pessoas em que você confie e mande de repente para ela, né? Quais são as minhas maiores qualidades? Se você puder mandar um áudio, vai ajudar. Então fala rapidinho que está participando da aula, né? Então, oi, eu sou o João ou a Maria, estou fazendo uma aula de gestão de pessoas sobre autoconhecimento e preciso escolher algumas pessoas em quem eu confio, né? Você é uma delas. Você poderia falar quais são minhas qualidades? Muitas vezes a gente tem qualidade que a gente nem percebe, né? Ou imagina que tem e acaba tendo, né? E assim, não esquece daí de agradecer a pessoa ao final, tá? Então assim, você vai começar a identificar alguns valores, né? Então assim, muitas vezes a gente vê as qualidades que os outros têm, mas não que a gente tem. Então assim, ficar atento nisso. Quais são as qualidades dessas pessoas, né? Quando você vê, né? Por que a pessoa é referência, né? Por que a pessoa é lembrada? Então, começa a ficar atento a essas situações, né? Quem que você admira e quais são as características dessa pessoa que você admira? Você admira ela por algum motivo, pode ser até essas. Então, assim, ficar atento nessas ações aí. Outras situações que a gente começa a verificar que está envolvido nessa questão de planejamento estratégico de gestão de pessoas são os valores profissionais, ou chamado âncoras de carreira, perdão. As âncoras, na verdade, elas vão estar apresentando algumas formas, né, motivadoras. Ela não serve para rotular, tá? Mas você pode ter uma âncora em destaque, pode estar desenvolvendo outras âncoras, né? O Shell
E o Shen ele acaba trabalhando muito essas situações nessas áreas aí. Então vai ter várias situações, né? Se a gente fosse fazer uma enquete, né? Qual seria a sua principal âncora de carreira? Seria competência funcional? Seria geral? Seria autônoma? Seria um desafio puro? Será que seria um estilo de vida? Então vai ter várias formas. Então assim, o que acontece? A gente vai estar comentando rapidinho sobre elas, mas tem até um material de apoio que eu também encaminhei para vocês estarem dando uma olhada, estarem compreendendo um pouquinho. Ah, professor, eu sou obrigado a ler. Pessoal, é interessante ler, porque assim, quando você começa a ler, você para e pensa, nossa, realmente essa seria a minha âncora, né? Olha, eu posso melhorar porque eu gosto de outra área. Então isso começa a trabalhar. Então assim, você começa a ver habilidades que você tem em determinada área e o que está motivando, né? E o que se motiva a aplicação dessas habilidades, tá? E não desiste de sua área específica, né? Muitas vezes deu uma âncora, mas a gente pode parar, pensar, fazer o teste e começar a estar analisando, tá? Então, assim, essa âncora técnico-funcional, ela não desiste nunca da sua área, né? Então, assim, ela sabe que ela é boa naquilo e ela trabalha naquela área. A questão da âncora de gerência geral, ela começa a trabalhar basicamente o quê? Não abre mão de oportunidade de subir, né, para um nível mais alto e tem responsabilidade por resultados, né? E não interessa gerência técnica, né? Quer ser a área geral. Mas para isso tem algumas características que vocês terão que ler o texto para poder entender, né? Tem até um testezinho lá que daí eu mando junto para vocês pensarem um pouquinho. Já na questão de autonomia e independência, a gente começa a verificar o quê? Que pode recusar promoções para manter a autonomia. A pessoa prefere sempre ser autônomo, né? Ser mais independente e não recusa a oportunidade de definir o próprio trabalho à sua maneira. Então, assim, a pessoa é mais flexível, né? Prefere trabalhar à sua forma, tem um prazer em liberdade, tá? Já na questão de segurança e estabilidade, a pessoa tem um prazer em ter segurança, né? Então, assim, é muito comum isso até na questão de gerações, a gente vê a seguinte situação, que antigamente tinha que ser estável, tinha que ter 10, 20, 30 anos de carteira assinada, até na mesma empresa, saiu e foi para outra, tá sujando a carteira. Então assim, a gente vê o que mais o que hoje, uma sensação de sucesso para ficar tranquilo financeiramente. Pessoal, já na criatividade empreendedora, prazer em criar, né? Empreendedor não é só aquele que tem o seu próprio negócio, mas ele também pode trabalhar e inovar e criar. Então a gente trabalha muito com inovação dentro do empreendedorismo, né? Então assim, tem o desejo de construir seu próprio empreendimento, né? Quanto mais puder criar, mais feliz ele está. Ele é mais da área de criação e inovação, né? E são pessoas entusiasmadas, né? Então assim, gosta de criar, gosta de inovar, gosta de se desafiar, né? Então assim, vocês vão encontrar essa criatividade, né? Até a professora Leide, ela é da área, ela tem o perfil de criatividade empreendedora, né? Então assim, é uma pessoa antenada com inovação, com questão de insights. Então normalmente professores de empreendedorismo e até da área de marketing, igual a professora Roberta, elas são referências, né, nesse perfil de criatividade empreendedora. Então é uma dica também que eu já deixo. E tem aquele que tem dedicação à causa, que também acaba sendo uma âncora, que acaba tendo uma conexão entre o trabalho e o que acredita. Ele tem um perfil e um prazer em servir, né? São pessoas que gostam de se sentir útil, né, pelo que faz. E o desafio puro, né? Pessoas que gostam de se sentir desafiadas,
né? Então, assim, tem uma energia para vencer oponentes, obstáculos, gosta de trabalhar sob pressão, cumprir metas, recompensa, né? Se sente desafiado, vontade de trabalhar para resolver. Então, isso daqui entra muito nessas situações. E tem o estilo de vida, né? Que seria aquele prazer em conjugar suas escolhas, né? Pode sacrificar a carreira em busca de um sucesso. Tô saindo, vou procurar novos desafios, novos estilos de vida, porém tem um equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional, né? Ele gosta de agregar os dois, né? Então, assim, nessa situação a gente vê que começa a mudar. Um outro modelo que a gente vê é o modelo Canva, né? Que vocês vão estar trabalhando depois o Canvas com a professora Leide no segundo semestre. Não sei se já trabalhou ou não. Tem o Business Model U, né? Que é o Canvas de negócios. Mas tem também um Canvas de negócios pessoal. Tem até esses 3 livros que vocês conseguem encontrar. Ele ainda não tem, creio eu, ainda traduzido, tá? Só na versão americana. Mas aqui tem um modelo, né? Quem ajuda você, né? O que você faz, como você os ajuda, como vocês interagem, né? Quando você quer construir algo, quem você ajuda nessa questão, como chegam até você, né? E o que você entrega, quem é você e o que você possui, né? O que você dá e o que você ganha em troca. Então, assim, isso ajuda você parar e pensar para verificar se realmente eu estou, não sei, nem seria estou no serviço certo, mas estou fazendo as coisas certas, né? Então, assim, é aquela relação de ganha-ganha, né? Então, assim, a gente tem que analisar, porque muitas vezes quando a gente fala também em ganha-ganha, muitas vezes dá a impressão que vai ter em algum momento alguém que perde, né? Então, ficar atento nessas situações. Então, tem um modelo de campo pessoal, né? O que você está oferecendo, o que você está recebendo, né? Quais são as suas atividades, né? Quais são os seus recursos. Então, pense em você como uma empresa, né? Eu até comentei na aula anterior referente à própria situação da gente se colocar, né? E ir atrás de uma empresa. Eu até coloquei, né, na aula anterior a questão, né, que a gente se molda ao perfil da empresa, né, e muitas vezes a gente esquece de olhar nós mesmos como pessoas. Então tem vários modelos, né, aqui tem até alguns pensamentos que acabam ajudando. Um outro foco que a gente vê é o Ikigai, né? O Ikigai seria um propósito de vida também, né? Que a gente começa a verificar basicamente o que, né? Qual que é a minha missão, qual que é a minha vocação, a minha profissão, como que é aquilo que você faz e aquilo que você é bom, aquilo que você faz e ama, é aquilo que você faria de graça. Então vai trabalhar a missão, a vocação, a profissão e a paixão. Então você pode trabalhar. Aqui tem algumas dicas, né? De várias pessoas a gente foi juntando e criando só para vocês terem um modelo aí, né? Facilitar e desenvolver, né? O Ikigai seria o quê? O Ikigai principal, facilitar o desenvolvimento de pessoas unindo rigor e afeto, né? Então aqui um exemplo de um professor, né? Tem aulas, tem workshop, palestra, sabe trabalhar em equipe, tem livro de gestão de pessoas e liderança, desenvolvimento contínuo, educação, informar jovens, brincar com crianças, né, ajudar pessoas, né, gosta de comida, experimentar os sabores da comida. Então, assim, você consegue criar o seu Ikigai. Tem até o livro que eu enviei para vocês, mas isso daí acaba ajudando vocês a pensarem, né, na missão, na visão e nos valores que vocês têm e que esperam. Pode fazer a própria ferramenta Smart,
Tá? Missão, visão e valores, antes de eu falar da Smart, tem o da empresa, tá? A missão da empresa, o motivo de ser, a visão, onde a empresa quer chegar, os valores, quais são os princípios norteadores que ela tem, que vai respeitar os colaboradores e que vai fazer com que ela se consolide no mercado. E isso a empresa tem, isso vocês podem ter. Tá? Para criar metas, as empresas usam a SMART, né, que seria metas específicas, mensuráveis, atingível, relevante e temporal, né, que é o que e como vai fazer, quais critérios que ela vai estar utilizando, como que ela vai estar avaliando o alcance dessa meta, e assim, tem que ser tudo muito bem específico, tá? O dia é tal, né, dia 30/12 de 2021. Então, assim, definir metas, tá? Específica, vai ser em 2020. Mas quando, tá? Empresa faz isso. Então, vocês também podem fazer, tá? Então, pensem sempre na missão de vocês, tá? Na visão que vocês têm e que esperam para o futuro e os valores que vocês têm. Pessoal, só uma dica. Vocês, para conseguirem as coisas, não precisam pisar em ninguém, menosprezar ninguém, humilhar ninguém, tá? Então vocês conseguem sim. Já a estratégia organizacional, ela vai estar trabalhando o quê? Né? O plano de ação em si que a empresa tem para atingir determinadas metas e alcançar o objetivo desejado, né? Levando sempre em consideração, né, a análise SWOT, né? Fatores internos e externos e atingindo objetivos. E vocês como pessoas também podem, né, tá atingindo essas metas, tá? Os desdobramentos vai ser sempre interpessoais, informacionais, de decisão, porém o que acontece? Em algum momento pode ser que está ajustado, pode ser que tenha que melhorar, e vocês também podem estar fazendo as estratégias a cada pouco, né? As estratégias de vocês de inovação, como pessoas, né, com ferramentas de processos, com indicadores, que seriam as métricas, com uma comunicação assertiva e uma aprendizagem assertiva dentro da empresa, um reconhecimento também, né? Será que realmente eu entro nessa empresa, né? Às vezes você não ganha muito, mas você está satisfeito. Muitas vezes a pessoa pensa, não, eu quero um salário, mas assim, o não monetário também faz parte do reconhecimento, né? E o patronato, né? Os recursos para inovação. Esses são alguns modelos em si. Se ficar com alguma dúvida, podem também estar chamando, né? E o planejamento estratégico de gestão de pessoas vai estar envolvendo missão, visão, valores, né? Que a gente já vem discutindo. Mas assim, o empresarial, né, de um lado e o meu pessoal de outro. Se o meu é próximo, né, ou idêntico ao da empresa, ótimo, né? Agora, se tiver totalmente opostos, é bom parar e pensar em algum momento o que está acontecendo de errado, né? Então, começar a pensar nesse planejamento estratégico aí, né? No estratégico, dentro da empresa vai ter o estratégico mesmo, né, que vai ser alto padrão, nível de gerência para cima, né, diretoria, presidência, o tático, que é a gerência, o operacional, mão de obra. Todos são importantes dentro da organização, né? O planejamento conservador, né, o que vai fazer, onde quer chegar, e isso vai ser contínuo, né? Processos de tarefas, desenho da estruturação, cultura organizacional, que vocês vão estar discutindo também comigo daqui a pouco, né, nas próximas aulas. Mas assim, pense muito em você como indivíduo, né? Será que realmente eu estou atingindo os objetivos, né, que a empresa deseja? Será que eu estou fazendo certo? Qual que é o foco na empresa como um todo e nos negócios, né? Será que eu estou condizente? Pensem sempre nisso, tá? E uma outra situação aqui no papel de liderança na comunicação, pensa sempre nas competências de liderança para que possa alcançar qualquer pessoa, né, que tenha objetivo de ficar dentro da empresa, né? Necessidade da tarefa, necessidade individual e da equipe. Quando a constituição da equipe
acaba trabalhando todo o desenvolvimento e isso acaba facilitando, tá? E existem alguns recursos para o autoconhecimento, né, que vocês podem estar buscando, né? Apoio de amigos, né? Ritual semanal consigo mesmo. Eu tenho que tirar um tempo para mim, desacelerar, pensar, né? Igual eu já tinha falado na aula anterior, mindfulness mesmo, que é uma forma de você se reorganizar consigo mesmo. Eu vou acordar amanhã às 7 horas da manhã. Você começa a definir algumas situações, né? Terapia, cursos, leitura, né? Você desafoga, né? Sai daquele mundo louco e tira um momento para você, né? Um diário de reflexões, uma conexão espiritual, né? Então tem várias formas que vocês podem estar pensando. Pessoal, quero deixar uma frase, a gente já está finalizando, algumas frases e alguns pensamentos para vocês, tá? Da Mariane. Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se, para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. É à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros, né? Então que a gente venha estar se libertando, né, de viver à sombra do outro, que a gente venha estar descobrindo os nossos propósitos, né? E que a gente venha estar se desenvolvendo, né? Tem alguns livros de indicações que alguns eu mandei para vocês já, creio, no grupo, mas conforme for, né, me ajustando, eu vou mandando os demais. Professor, eu tenho que ler tudo? Pessoal, eu já relatei, não precisa ler tudo. Se conseguir ler, ótimo e perfeito, mas isso vai ajudar vocês a se encontrarem, tá? Dentro das organizações, né, dentro da sociedade. Tem até alguns aplicativos também que vocês podem estar utilizando, filmes também que vocês podem estar vendo, até o Dilema das Redes que tem na Netflix, mas isso vai facilitar vocês, né, nessas questões. Tem até esse vídeo depois, vocês podem estar vendo, mas pensem muito a seguinte questão, né? Será que eu realmente estou me encontrando, né? Onde eu estou no universo? Quando a gente trabalha essa temática, né, até alguns anos atrás, a gente focava muito na questão empresarial. E hoje a gente tem que focar no empresarial e no pessoal em si, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima aula.